Olá, boa noite a todos. Então, como eu comprometi com vocês, eu estou aqui para nós conversarmos sobre indecisões, decisões, insegurança e a velha e boa procrastinação. Vamos aguardar um pouquinho. Olha que música linda. Essa música se chama Salut d'amour e ela é de um filme maravilhoso que todas as mulheres deveriam ver, ouvir. Está passando na Netflix ainda e ele se chama Antônia, uma Sinfonia. E por que eu coloquei essa música? Porque esse filme, Antônia e uma Sinfonia, ele tem muito a ver com o que nós vamos conversar hoje, sobre incertezas, inseguranças, indecisões, procrastinação, e o quanto que todos esses detalhes interferem nas nossas decisões, nas nossas indecisões, e o quanto a ausência de uma certeza ela é responsável por uma procrastinação. Mas afinal, Vera, aonde moram as nossas incertezas? Por que é que nós tendemos a procrastinar? E o que é essa tal de procrastinação? Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindas a essa live e eu quero muito compartilhar com vocês esse momento, porque é um momento muito especial da minha vida, onde eu tomei uma decisão. E o fato de ter tomado uma decisão tem me feito muito feliz. E sabe qual é essa decisão? A decisão é sair de dentro das paredes do consultório e atender apenas 1, 2, 3, algumas pessoas por semana e vir para esse universo digital para poder compartilhar as oportunidades de aprendizagem que eu tive com muito mais pessoas, porque aqui no digital a gente consegue transmitir para mais pessoas e agregar algum valor de aprendizagem ao maior número, né, de gente, no caso de mulheres que precisam tanto tomarem decisões, virarem a sua chave, seguirem adiante, se apropriarem de si mesmas, do seu melhor eu e fazerem a sua vida acontecer. Então, hoje é um dia especial para mim, é a véspera da minha aula. Amanhã, como todo mundo já deve saber, eu irei dar uma aula às 8 horas sobre desenvolver emoções e atitudes e será um prazer poder encontrar com você lá. Mas agora, vamos continuar com a questão que eu vim fazer aqui hoje, é falar com vocês sobre indecisões, decisões e procrastinação. Quando nós estamos vivendo uma situação onde a gente precisa acionar tomadas de decisões, a gente precisa mudar alguma coisa em nossa vida, o que acontece? Muitas vezes nós congelamos, nós ficamos paradas. Nós não sabemos como fazer, nós temos receio do desconhecido, nós temos receio de não dar certo. E aí o que acontece? A gente simplesmente adia. E tem uma coisa muito importante, numa palavra semelhante à procrastinação, que é adiador. O que quer dizer adiador? Veja bem, quem é que vai soletrar comigo aqui, ó? Adiador. Então, muitas das indecisões, das nossas inseguranças, do porquê a gente não faz, é porque nós não queremos ou nós não conseguimos experimentar a dor do desconhecido. Então, nós adiamos a dor.
E isso nos coloca numa posição que muitas pessoas chamam de zona de conforto, que na verdade não é nem confortável, não é nada confortável. A zona de conforto é um momento de transição que nós muitas vezes precisamos para fortalecer a nossa coragem, a nossa vontade de ir adiante. Bom, mas a zona de conforto por si só, ela não resolve nada. Porque é muito importante que nós nos apropriemos do motivo pelo qual a gente adia a dor. Ou seja, a gente procrastina, a gente se torna uma pessoa indecisa no sentido de fazer as coisas acontecerem. Mas por que isso? Gente, as causas são inúmeras, tá? Mas a gente sempre precisa dar uma olhadinha no lá e então. Quais foram? E agora eu lhe pergunto e eu preciso que você responda. Quais foram as permissões que você ganhou em algum momento da sua vida e que lhe deram a certeza de que você é capaz? Porque sim, a indecisão, a procrastinação, ela está lenta, forte ou suave ou definitivamente ligada capacidade de se sentir competente, de se sentir capaz, capaz de realizar, capaz de enfrentar, capaz de ir adiante. Quando você, lá atrás, em algum momento da sua vida, recebeu mensagens do tipo, vai lá, você consegue, você pode, eu acredito em você, confia, você vai conseguir. Essas mensagens, elas estão guardadas na nossa mente inconsciente e toda vez que nós nos deparamos com uma situação, com uma dificuldade ou com uma necessidade de tomada de decisão, se nós possuímos essas permissões dentro de nós, do vai em frente, confie, você consegue, olha, se você é capaz, a nossa tendência é não procrastinar tanto, é não ter tanto medo do desconhecido. Por quê? Porque nós temos internalizada essa autoconfiança. O problema da maior parte das pessoas que não possui essas mensagens dentro de si, da sua mente, do seu coração, que não faz parte das suas crenças, das suas verdades internas, essas pessoas, elas sim, elas poderão ter uma maior dificuldade para tomar decisões, para ir em frente, para não adiar a dor, para não procrastinar a dor do desconhecido, a dor de não saber se isso vai dar certo. Porque, gente, às vezes não é preguiça, às vezes é excesso de medo. Como que eu vou correr riscos se eu não sei o que é esse desconhecido? Desconhecido é alguma coisa muito, muito, muito amedrontadora. Então, muitas vezes nós optamos por aquela mesmice, por aquele conhecido, por aquela certeza e segurança que a gente está vivendo para não correr riscos, para não nos colocar numa situação que a gente chama de in-corner, ou seja, de cara para a parede, ter que olhar para a nossa vida. Então, às vezes, não é poucas, são muitas as vezes, nós decidimos cegar para a realidade que a gente está experimentando ou adiar as nossas decisões exatamente por causa desse receio e dessa ausência de permissões para ir em frente, para fazer acontecer. Então, a procrastinação hoje é uma grande dor que muitas pessoas vivenciam. Muitas pessoas vivem essa incapacidade para tomar uma decisão, essa insegurança. Por quê? Porque elas não querem se machucar. Então, é importante que você entenda que esse receio de se machucar, na verdade, é uma autoproteção que nós acessamos para nos proteger.
Toda emoção de medo, de receio, de insegurança, primitivamente é uma autoproteção. Ou seja, quando você está diante de uma situação que lhe leva à incerteza, que lhe dá insegurança, que você não sabe o que irá resultar, imediatamente você aciona a emoção do medo, o seu receio. Por quê? Medo, ele existe para proteger você. Medo não é uma coisa assustadora, a não ser que seja uma coisa fóbica, que paralise totalmente, que congele a pessoa, mas o medo, a primeira função do medo é a autoproteção. Porque quando você está com medo, você não se arrisca ao desconhecido. Só que ao mesmo tempo que você se autoprotege através desse medo, você também se boicota. Por isso é muito importante que você busque na sua memória, na sua casa de infância, aonde estão essas permissões de que eu falei antes. Elas existem ou elas não existem? Você realmente recebeu mensagens do tipo, vai em frente, você é boa no que você faz, você é inteligente, eu confio em você. Olha, as coisas não são tão perigosas assim. Se você fizer passo a passo, você irá conseguir. Se essas mensagens não estiverem atuantes na sua vida inconsciente, eu só tenho que lhe dizer, você precisa dar um jeito de buscar isso. E como que você vai buscar isso? Achando um caminho, achando uma trajetória, se apropriando dessas suas dificuldades, dessas suas proibições internas. Gente, antes de eu continuar, se vocês puderem mandar uns aviãozinhos, chamarem as pessoas, porque indecisão e procrastinação não é uma coisa tão incomum. Eu acredito que 70% da população ou tem ou já passou por isso. Então, vamos ajudar as pessoas a entrarem em contato com essa dor e de repente trazer um pouco de clareza para isso. Mande um aviãozinho, convide alguém, ok? Bom, vamos continuar. Então, se você depois fez uma viagem para sua mente inconsciente, você conseguiu acessar essa informação de que as permissões para confiar, para acreditar em si mesmo, elas não existem e que elas são determinantes na tomada de decisão, determinantes na ausência da procrastinação, então você precisa encontrar um caminho. E quais caminhos são esses? Bom, o caminho assim mais simples é você entender a sua dor, entender o seu medo e entender que aquelas mensagens do passado necessariamente elas não são reais, a ausência daquelas mensagens. É simplesmente porque se você não recebeu essa permissão de potência pessoal, não é porque você não é assim. É simplesmente porque alguém se distraiu e não passou essa mensagem para vocês, ou porque essa pessoa também não havia recebido. Sabe, toda vez que a gente tem alguma ausência de algum suporte emocional na nossa história, nem sempre existem tantos culpados assim. Às vezes, as pessoas não dão aquilo que elas não conseguem, porque elas não têm isso para dar. É muito difícil você ter e repassar uma motivação, uma capacidade de acreditar na outra pessoa se você mesmo possui uma insegurança. Então, como é que você vai embalar a autoestima de alguém se a sua autoestima está baixa? Então, se aqui existem pais, se aqui existem filhos me escutando, entendam, não adianta nada você ficar responsabilizando o seu passado por aquilo que você não é hoje. Sinto muito lhe informar, a responsabilidade é única e exclusivamente sua. Aliás, você sabe o que quer dizer responsabilidade? É a habilidade de dar respostas. Repita comigo. Responsabilidade é a habilidade de dar respostas. E a responsabilidade, ela está
no seu cotidiano, no seu aqui e agora, no seu momento presente. Se lá então ela não aconteceu, se você não teve incentivo, se você não teve acolhimento, se você não teve permissões, não se lamente, não se vitimize, não responsabilize, porque agora a dona da bola é você. É você que está jogando esse jogo. E quem joga esse jogo é que tem o poder. Os jogos do passado são do passado. Você precisa conhecer, você precisa saber, você precisa se apropriar disso para desenvolver a sua autonomia emocional. Mas você não pode se prender ao que você não teve para justificar aquilo que você não é. Vou repetir a frase. Você não pode se prender àquilo que você não teve para justificar aquilo que você não é hoje, porque a responsabilidade é sua. É seu dever para com você mesmo acolher a sua dor, entender a sua dor e buscar uma solução para a sua dor. Porque se essa indecisão divide você. E enquanto você estiver dividindo a sua vida, se você estiver dividindo a sua história entre as dores do passado como a coisa fundamental da sua vida, da sua impotência, e se distraindo com o seu momento presente, você não vai a lugar nenhum. Você vai ficar lá. E o passado serve para quê? O passado só vai lhe servir como uma referência, como uma memória, como uma aprendizagem. Não se apaixone pelo seu passado. Ele é importante? É. Para você saber o que você não teve, o que você teve e principalmente o que você precisa desenvolver como pessoa, como qualidades emocionais. Quais são as emoções que hoje você precisa administrar para lidar melhor com a sua vida? Para desenvolver o que nós chamamos de alfabetização emocional. A alfabetização emocional é você se apropriar do que você sente, você sentir o que você sente e você saber o que irá fazer com as suas emoções. Isso é alfabetização emocional. Então, no momento em que você é dona do que você sente, é dono do que você sente, você é capaz de traçar a sua nova trajetória. Enquanto você ficar com muita pena da sua incapacidade, nossa, enquanto você dissesse, nossa, eu sou um procrastinador. Não encha a boca com orgulho e dizer que você está procrastinando, isso é uma porcaria. Talvez você precise ficar um tempo dentro disso. Mas se você usar isso como uma justificativa para não ir em frente, é simplesmente repetir um padrão que não vai irá lhe levar a lugar nenhum. Eu sei que eu estou sendo muito assertiva, talvez muito incisiva no que eu estou te dizendo. Mas é meu papel, enquanto estou aqui lhe passando uma mensagem para dizer, oi, acorda, sabe? Acorda para a vida. Se acolha nas suas dores, entenda por que dói, mas levante-se e ande. Sabe, essa assertividade de você poder dizer, bom, ok, então eu estou procrastinando, o que eu irei fazer com isso? O que eu posso fazer com isso? Bom, eu posso ficar muito chateada porque eu fico procrastinando e não consigo tomar decisões sobre aquilo que eu preciso. Ou eu posso pensar em alternativas sobre o que fazer, como fazer, traçar uma trajetória. E eu não lhe recomendo, se você tem essa tendência, essa insegurança de fazer as coisas que você quer acontecerem na sua vida, eu não lhe recomendo grandes passos. De forma nenhuma. Eu lhe recomendo que você trace uma escada e
trace degraus, um pequeno passo de cada vez. Isso vai lhe dando a segurança suficiente para que você quebre esses padrões repetitivos de ser uma pessoa que procrastina, uma pessoa que adia a dor de experimentar o desconhecido. Adia a dor de experimentar o desconhecido. É por isso que as pessoas procrastinam, porque o desconhecido, ele não te dá certeza nenhuma. Então, às vezes, você prefere viver na certeza da pouca coisa que você vive do que ingressar na incerteza. Você nunca conseguirá grandes resultados se os seus passos forem muito pequenininhos. Para que você processe mudanças na sua vida, você vai precisar escalar e muito os seus receios, os seus ressentimentos, as suas dores. Você precisa se apropriar daquilo que você viveu e se apropriar principalmente do seu tempo presente. Eu gostaria muito de lhe recomendar um filme. No início da live eu recomendei um, mas eu acho que pouca gente havia entrado, então eu vou repetir. Na verdade são 2 filmes, tá? Um filme está passando no Netflix ainda, se chama Antônia, uma Sinfonia. Essa mulher, ela tem uma capacidade de resiliência, de cair e de se levantar, e uma atitude para buscar as coisas que a gente fica arrepiada de ver esse filme. E ele é altamente inspirador. Então, veja, o nome se chama Antônia, uma Sinfonia. Se você já viu uma vez, veja de novo, porque depois do que nós estamos conversando aqui, talvez esse filme lhe caia, você tenha um outro olhar sobre ele. E o outro filme, gente, é um filme que não está muito comum, tá? Não é muito comum. Ele já está fora do mercado, mas eu tenho o link dele, tá? Ele se chama Duas Vidas, tá? Provavelmente você já viu em algum momento, é um filme com Bruce Willis, é um filme antigo, mas é um filme que eu acho o melhor dos melhores para explicar o quanto o passado invade o nosso presente e detona com a nossa vida e o quanto que o nosso presente pode curar o passado. É um filme incrível. Se você ainda não viu, se você não encontrar esse filme, entre no meu direct, me peça o link, eu te mando, tá? Talvez eu demore um pouco para mandar, porque eu tenho a aula para dar amanhã sobre atitudes e emoções. Vocês estão sabendo dessa aula, né? Amanhã, às 8 horas, eu irei dar uma aula sobre desenvolver emoções e atitudes, onde eu vou passar algum exercício prático para vocês, onde eu vou divulgar um pouco mais do meu trabalho, dos meus planos que eu irei dar aqui para frente para atingir um número maior de pessoas. Amanhã você vem. Se você quiser assistir a minha aula, ali no link da minha bio, é só clicar ali, tá, bem no meu perfil, clica e se inscreve. Eu tenho certeza que você vai sair dessa aula com algum conhecimento a mais e talvez a gente possa seguir uma trajetória. Porque, aliás, para enfrentar indecisão, insegurança, procrastinação, eu estarei disponível para vocês, ensinando vocês nesses degraus, como traçar um projeto de vida, como se apropriar daquilo que você sente, quem são essas muitas pessoas que lhe habitam, essas vozes na cabeça, como que é se alfabetizar emocionalmente. Eu estou aqui fazendo marketing da minha aula de amanhã, claro. Se eu não me promovo, quem é que vai promover? E não é promover porque eu sou boba, porque eu sou metida. Não, até eu sou um pouquinho às vezes, né? Sabe como é? Leonina, né? Gosta de palco. Tá? Mas eu vou contar a minha história de timidez. Eu vou contar amanhã por que eu não conseguia falar em público. Eu jamais
há anos atrás, eu estaria conversando com vocês aqui, assim, no improviso. Eu não tenho roteiro nenhum, tudo que eu tô falando tá aqui na minha cabeça, sabe? Então, às vezes eu me atrapalho, às vezes eu gaguejo, mas é assim mesmo. Nós precisamos dar a nossa cara a tapa, se nós quisermos escalar outros patamares na nossa vida. Isso é muito, muito, muito importante. Bom, alguém tem aqui alguma pergunta para me fazer sobre procrastinação, sobre a aula de amanhã? Se alguém tiver, pode perguntar. Ou então, eu sempre digo para as pessoas, entre no meu direct, me faça perguntas. Eu respondo sempre, por enquanto eu ainda consigo responder. Certo? Talvez às vezes eu demoro, às vezes eu sou super rápida, depende do como eu estou administrando o meu dia. Mas não deixe de perguntar. Eu sei que às vezes esses assuntos de insegurança, de receios, de emoções, de procrastinação, eles são um pouco delicados para se colocar num chat. Por isso que no curso que eu vou dar e que amanhã vocês vão ver a primeira aula dele, nós temos um contrato de confidencialidade. Eu não sei se vocês sabem, toda vez que a gente entra num processo, faz parte da minha ética como psicóloga, me comprometer e comprometer todo o grupo a uma confidencialidade, porque aquilo que fica ali, fica ali. É que nem Las Vegas, né? O que acontece em Las Vegas fica em Las Vegas. Eu não sei exatamente o que acontece em Las Vegas, porque eu nunca fui a Las Vegas. Já fui a outros lugares dos Estados Unidos, mas Las Vegas não. Então, o que irá acontecer na nossa aula de amanhã irá lhe trazer alguma luz sobre essa escada, sobre essa trajetória de tomada de decisões, de inseguranças, de como lidar com a procrastinação, com o nosso medo do desconhecido, com a ausência de clareza sobre o que a gente quer. Eu espero que de alguma forma, nesse momento, eu tenha lhe trazido algum conhecimento que possa lhe ser útil. Então, eu vou finalizar dizendo, olha, o seu passado, o lugar dele é lá no passado. Ele só serve para lhe dar os subsídios, as informações que você precisa sobre aquilo que você não quer mais na sua vida. Você vai lá, se apropria. Eu até posso lhe indicar qual é o caminho na aula de amanhã. Você vai saber um dos caminhos para fazer isso. Mas aí depois, vem para cá, vem para aqui agora. É aqui que a gente resolve, é aqui que o jogo rola. E quem vence o jogo é quem aprende a virar a chave, é quem tem e desenvolve atitudes para se apropriar da sua vida. Eu gostaria muito que você não fosse uma pessoa insatisfeita com aquilo que você vive, porque existe muito mais para viver. E eu digo isso, gente, eu digo isso porque eu tenho uma trajetória longa de vida. Eu já tenho bastante idade e ainda assim eu tô repleta de projetos, porque eu acho que agora, depois de passar muito tempo num contato mais individual, às vezes uma palestra, trabalhos de grupo, vivenciais, para algumas poucas pessoas, claro que nesses tantos anos, mais de 28 anos de prática clínica, muitas pessoas já passaram por mim, mas nada se compara a esse universo digital. Eu estou apaixonada por esse universo digital e por tantas pessoas que a gente consegue acolher, dar apoio. Então, se aproprie do seu presente, se aproprie da sua trajetória, encontre o seu caminho, porque todos nós, se nós tivermos um sonho, se nós tivermos uma meta, nós conseguimos realizar. Não é simples, não é fácil, mas é viável, desde que você tenha posse das suas emoções, desde que você tenha posse dos seus sims interiores e dos seus nãos interiores, desde que você possa desenvolver a autopermissão, desde que você possa agregar novos modelos
outras pessoas que você admira e seguir o exemplo dessas pessoas. Não é nada ofensivo você admirar alguém e você querer também galgar alguns degraus na sua vida tal como. Isso não é inveja, isso é admiração. E admiração faz crescer. Eu quero muito admirar você por romper com as suas barreiras. Eu quero muito ver você amanhã. Eu conto com a sua presença, se inscreva no link da minha bio e eu te desejo uma boa noite com muita assertividade e muita autonomia emocional. Um beijo, fique bem e, precisando, converse comigo que eu sempre irei lhe responder. E a minha voz irá contigo, ok? Tchau, obrigada por hoje.